Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sem Censura. Como não poderia deixar de ser, temos a brilhantar o nosso estúdio uma obra de arte do artista plástico angolano Evan Clever, com o título Meu Nome é Angola. O tema de hoje é pertinente, como sempre, e diz muito a quem nos assiste. Existem muitos jovens que hoje fariam de tudo para tê-la. Vamos falar sobre o preço da fama. E para responder às questões, temos aqui os nossos convidados de hoje. Serafim Sekulo, que é empresário e participante da primeira edição do Big Brother Angola, e Gitafinha, cantor e empresário. Muito bem-vindos. Obrigado. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Gostaria de saber da vossa parte, começando por Gitafinha. Com a vossa experiência, como é que vocês denominariam a fama hoje? Uau. Na minha humilde opinião, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite. É com toda a honra que me faço presente. Na minha humilde opinião, a fama é um nível de exposição acima da média. Não é? É do género quando um número considerável de pessoas de diferentes faixas etárias, pode-se considerar local ou nacional, internacionalmente falando, que reconheçam alguma figura por algum feito, não é? Esta é a minha humilde... Serafim. Obrigado também, né? Primeiramente pelo convite. Falar da fama, eu diria primeiro que ser famoso é ser importante, de algum modo. Ser importante para a vida dos demais que acompanham as tuas benfeitorias, ou seja, aquilo que você faz como arte. E dentro desse contexto, as pessoas se tornam famosos em função daquilo que fazem, né? Reiterando aqui. Mas o essencial, no meu entender, e aí está a fama e o ser importante, existem aquelas famas que eu considero famas episódicas, né? Que surgem, de repente fizeste alguma coisa e és famoso. E existem aquelas famas, aí sim, que você é importante porque as pessoas te importam para as vidas deles. Por exemplo, vamos aqui buscar figuras como exemplo, Jesus Cristo. Foi alguém famoso e é importante. Porque quem acredita nos ideais dele, segue os ideais dele. Vamos falar dos nossos, por exemplo, Mandela, Mahatma Gandhi, Sócrates, José Eduardo dos Santos, também podemos fazer menção, Savimbi, todas essas pessoas que fizeram alguma coisa e esta coisa é para a vida dos demais seres que poderão viver depois mesmo deles deixarem de existir. Então, ser famoso, no meu entender, na minha humilde opinião, é seres importante, em que as pessoas terão que te importar em função daquilo que você faz. Gitafinha, concorda? Será que ser famoso é sinónimo de ser importante? Porque hoje em dia a realidade é um pouquinho diferente. Hoje qualquer um, através das redes sociais, com ou sem talento, consegue causar de tal maneira, ou no modo positivo ou negativo, e tornar-se famoso e ter seguidores por conta disso. Bem, se nós tivermos que levar em conta que a democracia faz com que a importância que as pessoas dão varia de pessoa a pessoa, sim, né? Porque o que pode ser importante para mim pode não ser para os demais, né? E subconsequentemente nós podemos arranjar um método muito próprio de encarar esta situação. Se bem que, no meu modesto ponto de vista, a fama, ou no caso o famoso, como disse, é alguém exposto, né, que passa simplesmente a ser visto e reconhecido por alguma coisa que essa pessoa tenha feito, que pode muito bem ser positiva ou negativa, né, mas a pessoa é necessariamente famosa. As pessoas sabem quem essa pessoa é por alguma coisa que essa pessoa tenha feito. Pode ser importante ou não,
né? Mas isto é apenas a minha Sendo impressão. importante ou não, isso quer dizer que qualquer pessoa pode se tornar famosa? Serafim? Sim. Será que até um assassino em série? Pode. Sim, pode se tornar famosa. Ou seja, o importante que eu trago é no sentido de a melhor fama é aquela que de facto torna-te importante para a vida dos demais seres. É neste sentido. Agora, existem aqueles famosos que são famosos, mas têm uma fama episódica. Por exemplo, resolveste uma situação hoje e és famoso por aquilo. E daí a tua fama deixa de existir. Agora, aquelas pessoas que de facto tornam-se famoso e importante, as suas famas são para a vida inteira. Todas as gerações falarão dessas pessoas. Por quê? Porque fez alguma coisa que agradou à sociedade ou que desagradou. Por exemplo, neste sentido que acabas de trazer a colação, podemos trazer aqui a figura de Hitler. Certo? É famoso. E tem muitos seguidores. Mas, se nós interpretarmos hoje dentro daquilo que é a valoração, é uma fama que nós podemos considerar negativa e não positiva. Então, em suma, famoso, no meu entender, tem essa responsabilidade de ser importante para a vida das pessoas. As pessoas têm que te importar. E é o que acontece, olhando para a nossa realidade angolana, por exemplo. Muitos músicos aparecem, né, e de repente deixam de existir e ninguém ouve, porque lançou uma música que bateu e do resto já não toca. Por quê? Porque talvez foi simplesmente famoso, não foi importante. Agora, quem é importante, continuaremos a ouvi-lo, a música dele vai se tornar hino e assim sequencialmente. Vocês sempre almejaram a fama ou aconteceu por acidente? No meu caso, não foi por acidente, mas também não foi desejada. Acabou por ser apenas um efeito colateral dos trabalhos que eu fazia faço, não é? À medida que as pessoas foram percebendo e recebendo aquilo que eram os meus trabalhos, e quanto mais elas se identificavam, mais conhecido eu me tornava, e posteriormente eu pude sentir definitivamente que já tinha alcançado um nível de fama, mas repito, como tivera dito no início, os primeiros passos de forma local, posteriormente de forma nacional e atualmente de forma até internacional. Mas isso não quer dizer que só o que é conhecido internacionalmente é que é famoso, ou só o que é conhecido nacionalmente é que é famoso, ou localmente. Não, há vários níveis de fama, mas é tudo fama, né? E eu nunca procurei por ela, eu nunca entrei para o estúdio para fazer algum trabalho, não, e dizer eu quero ser famoso, não, eu sempre quis ser reconhecido, e reconhecido se merecesse, né? E quando senti que aquilo que era o meu trabalho tocava o meu coração, eu gostaria imenso que as pessoas reconhecessem, se sentissem, não é? Eu não fazia com o intuito de ser reconhecido, mas se as pessoas sentissem, eu gostaria que as pessoas dissessem, pô, isto tocou-me, eu gostei disto que fizeste, era reconhecimento, né? É como o aluno que estuda quer aprovar, né? Mas não é com o intuito de estudar para ser rico, é como trabalhar para ser famoso, não, é trabalhar para ser reconhecido apenas. Ainda com a mesma questão, Serafim, mas adicionando a seguinte, participou de um reality show? Correto. O que é que o levou a participar de um reality show? Que expectativas é que tinha enquanto participante? Numa primeira fase, eu acho que me levou o dinheiro, né? Okay. Queria o dinheiro a todo custo. Mas eu sou um tipo de pessoa que não procuro a fama, porque para mim o mais importante não é ser famoso. O mais importante é ser importante, é ser imortal. Procurar fazer algo que de facto possa garantir a minha vivência terrena quando eu deixar de existir, ou seja, deixar de existir, poderia assim dizer. Dentro desse contexto, sempre trabalhei no sentido de fazer aquilo que eu amo. Em primeiro lugar, essa é a chave.
Você tem que fazer aquilo que você ama. Quando você faz aquilo que você ama e faz com amor, você se dedica. E ao se dedicar automaticamente, você vai começar a transbordar para os outros os teus feitos. E muitos poderão se inspirar em ti para seguir aquilo que você faz. Por exemplo, eu hoje sou formado em Direito também e espero ser um dos melhores advogados desse país. Estou a trabalhar para isso. Mas para que eu seja, de facto, tenho que ter um preparo intra acima do normal. Procurar ajudar os demais seres que de facto procuram pela justiça, que procuram por esses serviços e prestar um bom trabalho nesta área e automaticamente, em função do trabalho que eu vou prestando, dará-me então essa qualidade de me tornar famoso, por exemplo, ou me tornar importante para a vida dos demais. É neste sentido. Temos a febre, né, no mundo inteiro hoje em dia dos realities, né? E será que isto contribui de uma forma positiva para os jovens? Será que isso não alicia para que as pessoas simplesmente se foquem em querer ser famosas e, como tinha dito, também o dinheiro? Correto. Isso, as pessoas não juntam fama, para elas não é sinónimo de fazer dinheiro? Gita Finha. Bem, as duas podem andar juntas, mas nem sempre elas andam juntas, né? O reality show, como é o caso, por exemplo, do Big Brother, é um formato que traz as duas. No caso da exposição às pessoas e os concorrentes, se é que eu posso assim dizer, participantes, e o resultado final acaba por ser monetário para os vencedores. Havia mais de um vencedor, não era? Pronto, para os vencedores, no caso. Mas a fama sozinha não implica dinheiro. Também ainda no âmbito do reality show, por exemplo, há alguns que com o seu carisma ganham pessoas que passam a gostar dos mesmos, mas os mesmos podem nem sequer ganhar o prémio final ou coisa parecida, né? Então a pessoa sai de lá exposta, quiçá famosa, porque ela já é exposta a partir do momento em que participa no reality show, quiçá famosa se as pessoas realmente, e é exatamente aí onde as nossas ideias acabam por coadunar, quiçá famosa se algumas pessoas derem a importância da personalidade ou de qualquer outro feito que a pessoa tenha tido ao longo do reality show, e o dinheiro, de certeza, se conseguir vencer, né? E isto falando somente do reality show. Isso moveu-me também neste sentido. Mas posto na casa, por exemplo, e eu até fui um dos primeiros a sair da casa, defendia determinados ideais que para a nossa realidade social eram ideais, isso aqui está muito na linha, podemos assim considerar, ou seja, tem um perfil muito vertical. Aquilo que muitas das vezes a própria sociedade não quer pessoas que remam fora daquilo que são os valores que a própria sociedade estratificou como valores de um ser que vive dentro daquilo que é um perfil digno. O que é que vocês têm a dizer, começando pelo Serafim, sobre aquelas pessoas que estão desesperadas para serem famosas, que não têm talento nenhum, mas que elas simplesmente querem a fama, por qualquer razão? A estas pessoas, em primeiro lugar, irão pagar preços muito altos para que possam se tornar famosos. Por quê? Porque eles estão a procurar algo que, de facto, eu acho que a fama não se procura neste sentido, no meu ínfimo entender, né? A fama é resultado de algum feito. Tá vendo? Agora, quando você vai atrás da fama sem nenhum feito, podes pagar preços acima do normal. E para estas pessoas eu aconselho que primeiro deviam olhar para si mesmo, descortinarem o que elas têm de importante a oferecer à sociedade, aprimorarem isso que eles têm a oferecer e automaticamente a fama será resultado desse oferecimento ou dos serviços que eles poderão prestar à sociedade, tanto na música, na arte, em qualquer coisa, porque eu acho que qualquer ser humano é dotado e tem a capacidade de desenvolver qualquer área do saber e se tornar bom naquilo. E isso é até importante, porque todos podem fazer a mesma coisa.
mas poucos poderão diferenciar-se dos demais. Aí está o segredo. O que nos faz diferenciarmos-nos dos demais seres dentro da escala filogenética, ou seja, dentro da escala dos humanos, é tornarmos-nos sui generis, ou seja, tornarmos-nos diferente dos demais, fazermos de forma diferente. Olhando rapidamente, por exemplo, futebol. Jogador, os nossos gatilhos, o primeiro nome que podem disparar é um Cristiano e um Messi. Por quê? Porque dentre os demais jogadores que existem, o Cristiano ou o Messi procuraram destacar-se. Destacaram-se por quê? Porque talvez se esforçaram mais, trabalharam mais e atingiram esse reconhecimento que hoje a sociedade os atribui. Sim. Eu concordo plenamente. Digo simplesmente a essas pessoas que não é o melhor caminho, não é, porque a fama sozinha ela traz muitos outros extras, né? A fama é muito equivalente a um relacionamento amoroso. O problema não é começar, o problema é manter, gerir. Pois é, e se a pessoa não souber o que é que realmente a tornou famosa, se é ou não passageira a situação, a pessoa poderá fazer qualquer coisa para lá estar, que é exatamente os preços muito altos para se... tiveram que pagar um preço muito alto por serem famosos. Olha, e o preço que mais me passa pela mente é que há momentos em que eu gostaria de estar ou passar despercebido e simplesmente não é possível, né? E acaba por ser um preço alto, porque às vezes as pessoas não percebem que estamos a falar de um ser humano que tem situações, momentos. Eu posso estar a passar por um problema familiar ou até profissional e a outra pessoa não sabe. A outra pessoa, pelo facto de levar em conta que está a falar para um famoso, acredita que essa pessoa deve servi-la o tempo inteiro. Eu quero que você sorria para a foto e já agora tira outra assim e às vezes, mesmo com toda a educação, dizer, olha, peço desculpa, hoje eu não estou naqueles dias e tal. A maior parte das vezes é mal interpretada. Eu não diria que passei, né? No princípio, quando saí do BBA, na altura havia aquela febre. Então, nessa altura, foi um pouco complicado às vezes andar, né? Tinhas sempre alguém que estava aí e as pessoas acompanhavam, né? O que é que ele fez, o que é que ele vai fazer. Há essa privação, né? Muitas das vezes. Mas hoje, por exemplo, já muita gente esqueceu até do BBA, são poucos que reconhecem-me na rua e dentro desse contexto acredito que não paguei assim um preço altíssimo, né? Mas tirando essas desvantagens, por exemplo, que o Tafinha acabou de fazer menção, né, da pessoa perder a liberdade, muitas das vezes, de ser uma pessoa comum. Quando você se torna famoso, as pessoas te colocam num pedestal em que você és diferente e tudo que você fazer é reflexo, né? Torna-se um reflexo de comentário na negativa ou na positiva. E dentro desse contexto é um pouco complicado para os famosos, para quem é famoso de facto, né? Tem uma vida um tanto quanto controlada e fiscalizada pela própria sociedade. Isso eu acho que qualquer um não gostaria de ver nesse sentido. Mas também... É sufocante. É mesmo sufocante, é pesado. Vocês já testemunharam pessoas que tentaram ou que cometeram mesmo loucuras porque queriam ser famosas, Jim? Isso quer dizer que já. Está com medo de dizer. Não estamos a pedir nomes. Não. Na minha área, então. Ai, meu Deus. Exemplos. Olha, por exemplo, pelo facto de eu ser produtor, né, eu tenho a possibilidade de ver muitos produtos serem feitos antes de serem lançados, certo? De poder ouvir o que é que o criador ou o artista pensa e o que é que ele quer alcançar. E eu fui, durante
os últimos anos principalmente, fui perdendo a vontade de produzir para muitos artistas por causa exatamente dessa visão, de sentir que a pessoa descaradamente entra para o estúdio porque quer ser famoso, porque quer que a música bata, que quer o bater, é a única preocupação, a pessoa não está preocupada com a alma, com aquilo que poderá transmitir, com a própria disposição, né? A arte é divina exatamente por causa disso, porque a nossa alma fala, né? Se eu tiver num dia em que eu estou totalmente triste e eu for para o estúdio e tenho que cantar uma música como se eu estivesse a pular de alegria, sente-se, né? Mas se eu fizer uma música que te vá de acordo àquilo que sinto, não só sente-se como torna-se espiritualmente especial. As pessoas do outro lado vão sentir isso. Foi por isso que eu apaixonei-me pela arte, né? Mas há pessoas que não querem saber disso porque só querem ser famosos. O que é que está a bater? O que é que está a bater? É isto. Epá, eu quero isto porque isto é o que está a bater. Mas tu não tens talento para fazer isso, meu. Não quero saber. E fizeram assim, a música do fulano que está a bater é assim, eu quero uma música como a do fulano assim porque é o que está a bater assim. E eu comecei a ficar tipo, oh meu Deus, essa pessoa quer fazer qualquer coisa para ser famosa. Chega a ser assustador, não? Mesmo. Serafim. É. E olhando para isso que o Tafinha disse, de facto, é preocupante. E aí está. Vão atrás da fama e muitas das vezes não conseguem esta fama. E ainda dentro desse contexto podemos também considerar que há pessoas que vão buscar outras forças. Exatamente. Para que de facto possam ter esta fama. Já que não está a bater, vai para um quimbandeiro, faz qualquer coisa, porque tem que bater de qualquer forma. Tafinha, tem que bater essa música, vai tomar banho, faz qualquer coisa para bater. Vender a mãe. Aí está o preço. Não importa. E as consequências poderão ser nefastas. Está vendo? São sacrifícios, será, desnecessários. Porque o que eu acho é que a maior parte dos humanos não percebeu que nós podemos nos tornar naquilo que queremos, desde que saibamos de facto o que queremos e entendermos as fórmulas de como devemos chegar lá. Todos nós conseguimos. É preciso entender primeiro. Não tem paciência. Não há paciência. Não há paciência para isso. É o imediatismo. Por isso é que hoje em dia, né, porque nós temos as redes sociais, nós vemos pessoas que da noite para o dia, por conta de um vídeo que se tornou viral, tornam-se hiper mega famosas. E por conta disso, depois conseguem formar parcerias, conseguem ser embaixadoras disso e daquilo, ou seja, e muitos jovens percebem que qualquer um pode lá chegar. Isto na verdade, até, Serafim, isso era mais uma situação até do passado em que as pessoas queriam somente a fama. Hoje em dia, as pessoas estão mesmo sedentas da fama e do dinheiro em simultâneo. Portanto, feliz ou infelizmente, tornou-se mesmo normal as pessoas venderem-se a todo custo para poder alcançar e, acima de tudo, alcançar e exibir. Não é só o alcançar, é o alcançar e exibir. Do género, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que não sabe o que é que faz da vida, vai para as redes sociais, levanta um monte de dólares ou kwanzas ou euros e faz uma exibição porque aquela pessoa quer o dinheiro, conseguiu, podia muito bem ficar por aí, dizer eu consegui. Não, mas a pessoa quer a fama também, não é? Então vai exibir o dinheiro e aquilo vai chamar a atenção do resto do mundo. Como é que essa pessoa tem esse dinheiro, essa pessoa tem esse dinheiro, essa pessoa tem esse dinheiro. E quando aquele dinheiro acabar, ela vai voltar a fazer, ou ele vai voltar a fazer qualquer coisa para voltar a aparecer e dizer assim, olha, desta vez agora tenho estes euros, estes kwanzas, estes dólares e não é, pelo menos eu não considero que seja o caminho certo. Não é prazeroso, não é nem sequer fiel a Deus isso. Tem um prazo e um preço
muito amargo, mas, repito, é apenas uma opinião pessoal, não é? Cada um é livre de fazer aquilo que acha certo e é obrigado a pagar Claro, o preço das consequências também. Estamos a ver aí o caso muito falado, por exemplo. Nós já estivemos a falar sobre... Do mais velho do SAC. Do nosso conterra, né? Exatamente. E surpreendentemente eu conheci o senhor pessoalmente. Pronto, lá está, é um exemplo, né, que as pessoas se tornam famosas por várias razões. Sim. Nós já estivemos a falar sobre talento, né, e o fato das pessoas serem admiradas pelo mesmo. Antigamente... E músicas e tudo já estão a ser feitas em nome dele, né? Sim. Lá está, é mas eu acho que ele não procurou a imediatismo. fama, ele procurou o dinheiro e o dinheiro dá a fama, ou não? Não. Não? Não. Vamos... Ok. Vamos fugir do tema, vamos avançar. Por razões... Que, Sim. Pronto. Eu estava a dizer, temos o talento e as pessoas que são admiradas pelo mesmo. E antigamente, né, as pessoas eram famosas realmente porque desempenhavam uma função que fizesse com que elas fossem reconhecidas socialmente. Vocês acham que hoje o termo celebridade é banalizado? Porque qualquer um é considerado uma celebridade. Serafim? Eu penso que eu penso que não é banalizado, mas está na interpretação, né? Porque muitas das vezes devemos conhecer a etimologia da palavra, né? Quando não se conhece a etimologia da palavra, qualquer palavra serve, e as palavras muitas das vezes são utilizadas não naquele contexto real, mas num contexto talvez diminutivo do contexto real. E é aí onde surge a palavra celebridade, que muitas das vezes é banalizada porque as pessoas não entendem o que é ser uma celebridade de facto. Concordo plenamente, até porque de uma forma ou de outra isto passou, repito, a ser tudo associado ao poder económico. Literalmente. Já estive, falo na primeira pessoa, em situações em que alguém reconhecia e dizia, olha, este artista, eu gosto muito dele e tal. Quem é esse artista? O único artista aqui é o fulano porque tem dinheiro. Aquele sim é artista, viste o carro que ele passou, o fulano, aquele que é artista, viste a casa que ele comprou. E ficou tudo misturado. Nós conhecemos grandes homens que têm grandes feitos a nível mundial, que, segundo reza a história, a gente nem sequer lembra-se de que carro é que essa pessoa conduzia, de que casa é que tinha, mas os feitos destas pessoas é que realmente são motivo de estudo, de pesquisa e até de inspiração, né? E hoje em dia a sociedade está tão materialista que os exemplos a seguir, as pessoas que a gente quer enaltecer, estão muito para aí viradas, né? Por isso é que eu não lembro-me dos meus poucos 35 anos de vida em Angola de um momento em que se tivesse normalizado tanto a prostituição, por exemplo, porque é normal, ficou mesmo normal, ou se calhar a prostituição é um termo muito pesado, podia ter trabalho de sexo, como ter muito mais não é? Esta troca de favores muito financeira, né? E então eu acredito que até a própria celebridade hoje em dia é posta mesmo exatamente nesse padrão. Quem é esta pessoa? É uma celebridade. É essa celebridade assim com esses ténis. Tipo, é celebridade assim com esse carro. Essa é celebridade de onde? Essa é celebridade porque... Pelo que tem, não pelo que faz, né? Exatamente. Que mensagens é que vocês deixam para as pessoas que nos assistem que gostariam de ser famosas um dia, principalmente pessoas jovens? Serafim? A mensagem que eu deixaria primeiro é preciso que eles reconheçam dentro deles mesmo, né? Usando aqui um pleonasmo desnecessário, mas para enfatizar o que é que eles querem de concreto
e entenderem os valores que eles têm para oferecer. Porque tudo o que nós recebemos, todo o reflexo é resultado de um estímulo. Então eu tenho que oferecer alguma coisa para que as pessoas possam de facto me reconhecer. E dentro desse contexto, a estes jovens que pretendem isso, é preciso primeiro entender o que eles querem fazer, depois de descobrir o que eles querem fazer, procurarem ser melhor dos demais que fazem a mesma coisa que eles fazem. Porque isso é que nos torna diferente. E já trouxe aqui, por exemplo, o exemplo, hoje o Tafinha, há mais acho 10, né? Já 10 anos como músico. E até hoje fala-se dele. Por quê? Porque ele vive aquilo que ele faz, ele gosta do que ele faz, tem paixão pelo que ele faz. E essa fama é resultado do amor que ele tem por aquilo que ele faz. E a estes jovens também é esse conselho que eu deixo, que devem de facto primeiro entender o que eles querem ser e depois entender os caminhos que eles devem seguir e procurarem sempre os melhores caminhos. Os melhores caminhos é fazer bem feito e sem muitas das vezes ir buscar forças ocultas que te possam ajudar a fazer, né? Ou pular etapa, sim. E daí, de facto, tarde ou cedo os resultados chegarão. E quando chegarem, é desfrutar, porque são resultados por merecimento e que devem ser vividos da melhor forma. Certo. Sim. Uma mensagem lá para casa. Reitero o que o Serafim disse, e muito bem. Deixo apenas um extra, que é a questão do amor, do género. O amor é realmente a solução. A nossa bússola é realmente o amor. Ao invés de nós tentarmos tudo para ver realmente no que é que nós somos bons a fazer, nós só devemos fechar os olhos e deixar a alma nos dizer do género, aquilo que nós nascemos realmente para fazer, o amor vai nos dizer. Aquilo que nós somos, o amor nos mostrará. E se as pessoas deixarem-se levar por isso, como disse o Serafini bem, por isso é que se diz que quem corre por amor não se cansa, né? Porque o amor é o combustível maior, né? O amor é que faz com que o Cristiano Ronaldo acorde 20 vezes mais cedo do que muitos outros que podem ter o dom, não é? Mas o amor é que faz com que, na verdade, bem mais do que competirmos até contra os outros, nós competimos até mais com o indivíduo que nós vemos refletido no espelho. Que é, ok, hoje conseguiste fazer 10, amanhã eu vou conseguir fazer 11, porque tu fizeste 10 hoje, estás de parabéns, e aí exatamente a gente vai quebrando recordes e às vezes os nossos próprios recordes, né, que acaba por funcionar. Quando temos amor, fazemos com entrega, dedicamos-nos tanto que nem damos conta do tempo e já fizemos e queremos continuar a fazer mais e queremos continuar a fazer mais e mais e mais e mais. E a maior vantagem é o apaixonar-se pelo processo, nem é bem o resultado final. De forma resumida, eu lembro-me que as lágrimas mais bonitas que eu tive foi no lançamento dos primeiros ténis que nós lançámos da Galáxia, e quando atingimos os resultados, o dia todo eu fiquei a ouvir o meu primeiro álbum, que fez-me voltar no tempo e dizer, uou, apaixonei-me pelo processo de tal maneira que não estou muito preocupado com o resultado. Eu estou a ouvir aquilo e a dizer, ok, a minha missão é fazer com que os indivíduos que estiverem na posição onde eu estava, fazê-los entender que aquilo que tu estás a sentir agora, se tu deixares a tua alma falar, vai levar-te para algum lugar. Dedica-te, faz só aquilo que tens de fazer, bem feito, vais sofrer, continua, você é persistente e tal, você é fiel a ti mesmo, né? E aquilo, o prazer principal nem foi o feito, foi o processo, né? Apaixonar-me pelo processo, lembrar-me de cada coisa que ia acontecendo, e eu não fiz isso a pensar em ser melhor ou pior do que alguém. Era o amor que estava a falar, era o amor. O pagamento maior sempre foi o amor, né? Muito antes de haver as multidões de sei lá quantas milhares de pessoas a gritarem o nome e a dizerem que és o maior, ou que não, é sentires tu próprio aquilo que tu estás a fazer com tanto amor, e dizer, eu gosto tanto disso, e depois partilhas com o mundo, né?
O mundo vai dizer que gosta ou não gosta, mas o importante é aquilo que tu sentes. Trabalho e dedicação acima de tudo. Exato. E como é que é bom, dura pouco. Chegamos ao fim. Obrigada mais uma vez pela vossa presença e contributo. Como Obrigado. vocês podem ter reparado, a nossa querida Vitória Garcia não está presente por questões pessoais, mas nós vamos tê-la muito em breve. Até lá, prometemos sempre trazer o melhor até si. Fiquem com Deus, até a próxima e não se esqueçam de sempre entrar nas nossas páginas do Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube. Comente, sugira, estamos juntos. Beijo. She got that